ele tira. Que adianta? Transmissão ao vivo com... Boa, acha ele aí. Quando ele entrar, aparece. Tá. Mas e se ele aparecer a notificação dele? Esse não apareceu já. Calma. Esse não apareceu pra cima. Aí ele entrou. Vai. Agora eu solicitei para... Fiz o convite por aqui, doutor Marcos. Vamos ver se agora vai. Tá muito bem. Tá ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Eu fiz o convite por aqui também. Vamos tentar ver se dá certo. A conexão está realmente muito ruim e a imagem está travando. Mas vamos tentar assim, mesmo sem imagem, para não prejudicar aqueles que estão nos acompanhando. Pode ser? Claro, claro, claro. Eu Desculpe estava dizendo todos aí, alguma coisa. Imagina. Eu estava dizendo a todos da satisfação de recebê-lo e gostaria de ler parcialmente o seu currículo para aqueles que não são da área jurídica ali conhecerem, todos que são já o conhecem, obviamente, em razão de o senhor ter presidido a OAB São Paulo por 2 gestões e ter participado em outras 3. Dr. Marcos da Costa atua na consultoria jurídica da FEBRABAN, no Conselho Estratégico da Fiesp, no Comitê de Ética da Brinc e no Conselho Superior de Estudos Jurídicos da FEComércio. Ele é membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas e da Academia Paulista de Direito e do Conselho Universitário da PUC. Já foi condecorado em quase todos os tribunais, é doutor honoris causa do Centro Universitário de Bauru, professor honorário, autor de diversas obras e principalmente é um excelente advogado. Então, para a gente não perder tanto tempo, doutor Marcos, está me ouvindo? Doutor Marcos? Cai a conexão. A conexão dele está caindo. Doutor Marcos, vou convidá-lo de novo. Gente, peço perdão a vocês, se for o caso a gente marca essa live para um outro dia. Cláudio, que a gente está tendo dificuldade de fazer a conexão com o Dr. Marcos. Ele entra e a conexão cai. E eu já fiz o convite para ele participar ao vivo, ele entrou sem imagem e agora nós perdemos o som. Eu vou tentar ver se eu consigo... Grande Dr. Rui, vou ver se eu consigo aqui convidá-lo novamente para participar ao vivo. Mais uma tentativa. Não vou ficar pedindo desculpa o tempo todo. Se a gente não conseguir, a gente marca para uma nova data. Espero que agora conecte e a gente consiga, enfim, ter a honra de ouvi-lo. Constantino, eu. Tá me ouvindo? subi correndo as escadas para pegar mais perto do sinal do Wi-Fi. Deve ser um problema do sinal. Desculpe, meu amigo. Não tem problema nenhum. A gente está lhe ouvindo bem. Gente, se vocês não estiverem ouvindo o Dr. Marcos, sinalizem para nós, por favor. Eu já fiz a apresentação do seu extenso currículo de forma reduzida. A ideia, Dr. Marcos, é mostrar qual é o nosso futuro, qual é o futuro da advocacia. Qual é o futuro da advocacia nesse momento. E aí eu queria ouvi-lo com relação a esse ponto. Acho que o senhor perdeu a conexão de novo, né? Não, estou ouvindo. Está ouvindo? Não, perfeito. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Então tá Constantino, mais uma vez. Eu que não estou ouvindo. Alô? Doutor Marcos? Eu perdi a conexão com ele de novo. Gente, eu estou pensando em remarcar. Caiu de novo. Vou tentar chamá-lo de novo. Acho que a conexão lá deu algum problema. Deixa eu ver se ele entra de novo para eu tentar chamá-lo. A gente estava ouvindo e caiu. Não? Vou tentar de novo. Agora vai, gente. Pensamento positivo. Agora vai.
Agora, com certeza, a gente consegue. Vamos agora com imagem e som, hein? Pensamento positivo. Agora ele entra com imagem e som. Conectando. Gente, está difícil hoje. Mas Não tem problema. Quer vamos remarcar? pegar esse finalzinho. Para o senhor ficar mais tranquilo, quer remarcar? Vamos remarcar, se o senhor puder amanhã, na semana que vem, na sexta, ou fazemos assim mesmo. Só não quero deixá-lo desconfortável. Não, eu estou só constrangido por não ter dado certo. Posso sugerir? Vamos tentar seguir? Se a gente pode fazer amanhã. Se o senhor não tiver compromisso, eu não tenho compromisso. E eu sei que as pessoas que estão nos seguindo não se incomodarão. A gente pode tentar fazer, mas remarcar para amanhã no mesmo horário. Eu tenho que dar uma olhadinha, eu acho que está tudo bem, mas eu preciso confirmar com você. Deixa eu dar uma sugestão, vamos tentar seguir um pouquinho? Claro. Podemos sim. Podemos sim. É que a conexão cai. A conexão de lá está caindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês conseguem me ouvir bem? Alguém sinaliza para mim se está me ouvindo, por favor? Vocês conseguem me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir? Obrigado, Sheila. Tá. Aproveitando, Patrícia, se você puder tirar a tapioca daqui, eu agradeço. Não que eu tenha nada contra ela, mas ela está rangendo aqui no meu pé. Se puder tirar a tapioca, eu agradeço. Gente, eu vou ver com o Dr. Marcos para a gente remarcar para amanhã ou para uma nova data. De toda forma, ficaria mais uns minutos com vocês para a gente tratar desse assunto. Acho que a gente pode falar um pouco desse assunto e retomar com o Dr. Marcos. A advocacia, ela passa por um momento delicado pela quantidade de advogados. A gente tem um número de advogados hoje, para ter uma ideia, como eu estava dizendo no início, a gente tem 210 milhões de habitantes, números de 2019. 1.156.000 advogados, que dá um advogado para cada 182 habitantes. E, além disso, a gente tem 1.670, obrigado, doutora Priscila, grande Marciano, a gente tem 1.970 faculdades de direito. Teve uma disseminação de faculdade de direito nos últimos tempos. E a previsão, esse número não é exato, mas a previsão é de que nos próximos anos, até final de 2023, a gente tem mais 1,5 milhão de advogados provenientes dessas faculdades. Então, a gente chegaria num número absurdo de advogados. Isso faz com que a advocacia tenha que se reinventar. Vamos, solicitou de novo. A advocacia tem que se reinventar. Vamos aguardar se ele entrar, eu passo a palavra para ele. E a pandemia, esse momento delicado, ele traz um alento para os advogados, óbvio que não se valendo da desgraça que a humanidade passa, mas ele traz um alento para os advogados, ou ele traz mais um problema para o desenvolvimento da profissão. Essa é a ideia básica da live, é entender se o momento atual, se o momento pós-pandemia, ele traz um ambiente favorável para a advocacia ou não. Doutor Marcos, fica tranquilo. Fica tranquilo, de forma alguma. Eu dou sequência por aqui por mais alguns minutos e a gente remarca, não tem nenhum problema. Está completamente perdoado. Fique tranquilo. A gente faz amanhã, eu aviso a todos, a gente faz amanhã. Beth, minha querida Beth, do Tempo de João Fortes. Fica tranquilo, doutor Marcos, não tem nenhum problema, de forma alguma. Eu não sei se o senhor está me ouvindo, mas fique completamente tranquilo. Nenhum problema, todos entenderemos e a gente remarca para amanhã, se o senhor puder, ou fazemos uma nova data. Fica tranquilo, sem nenhum problema. Ok? Bom, vou tentar... Obviamente que vocês não terão a mesma qualidade de informação,
porque por mais que eu sei da minha capacidade como advogado, a gente estaria falando com um dos advogados mais exponenciais do Brasil, que é o Dr. Marcos da Costa, presidente da maior subseção da OAB por 2 vezes, como eu disse. Então, a questão da pandemia, na minha, amanhã às 17, está perfeito, doutor Marcos. Está marcado amanhã às 17 horas. Aqueles que puderem nos acompanhar amanhã a gente terá aí, com certeza, a participação do doutor Marcos. Já está confirmada para amanhã, 17 horas, doutor Marcos. Perfeito, fique tranquilo. Eu vou falar por mais alguns minutos, só em respeito às pessoas que estão nos acompanhando, mas obviamente que a cereja do bolo vem amanhã. Fica tranquilo, doutor Marcos, a gente tentou, essas coisas acontecem. É até um dos pontos da nossa discussão com relação à audiência telepresencial. Não tem nenhum problema. Gente, amanhã às 17 horas eu vou, obviamente, continuar sendo chato e mandando convite para vocês, mas eu peço aí a vocês que a gente fale mais um pouco. Eu não vou esgotar o assunto, obviamente, mas eu queria trazer um pouco do objeto dessa nossa live. A gente fala hoje de sociedade 4.0, a quarta revolução industrial, tecnologia da informação tomando conta das coisas, tecnologia da informação. É bom refletir até o tema, é verdade, Giovanni. E a tecnologia da informação, a gente tem a internet das coisas, robótica, realidade virtual, realidade aumentada. E aí se fala da advocacia 4.0, que é a advocacia que utilizaria essa inteligência no auxílio ao advogado, fazendo com que ele seja mais ágil, que ele gaste menos tempo, com menor custo, seja mais eficiente. Mas a gente tem já a sociedade 5.0, que na verdade a gente não está falando do direito, a gente está falando da sociedade em si. Em 2016, no Japão, eles lançaram um conceito da sociedade 5.0, que é a evolução da sociedade 4.0, da tecnologia da informação. Dr. Flávio Durso, que honra recebê-lo. A gente teve um problema com o Dr. Marcos de conexão e remarcamos para amanhã às 17 horas. Eu estou aqui tentando passar alguma coisa do nosso tema. O Dr. Marcos pediu de novo. Vamos lá. Quem sabe ele consegue entrar. Eu solicitei. Obrigado, doutor Durso. Doutor Durso é um grande amigo, presidente da OAB por 3 gestões e mais 2 aí encampando junto com o Marcos da Costa, um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, e eu fico honrado com a sua presença. Viviane, obrigado, doutor Durso. Espero o senhor amanhã, hein? E eu vinha dizendo da sociedade 5.0. A sociedade 5.0 é um conceito que surgiu no Japão em 2016 de humanização de tudo que a gente viveu até agora. Então, a gente tem essa tecnologia toda disponível e o conceito japonês da sociedade 5.0, ele humaniza tudo isso que a gente tem, que seria a humanização, é voltar tudo isso para, de novo, colocar o ser humano em primeiro lugar, utilizar todo esse benefício tecnológico da sociedade da informação, que seria essa sociedade 4.0, a quarta revolução industrial, e passar para 5.0, que é voltar de novo para o ser humano. É utilizar tudo isso em prol de melhorar as relações, não só as relações jurídicas, que aí seria a advocacia 5.0, mas as relações entre os seres humanos. Surgiu esse conceito de sociedade 5.0 com a preocupação do envelhecimento da população e das questões sociais. César, Vanderlei, todos aí. Gente, aí a gente chega no que eles falam de sociedade 5.0, que é uma sociedade mais humanizada. E traz também para o futuro o conceito de advocacia 5.0, que é humanizar as relações. E aí eu fico me perguntando, a advocacia, o advogado já tem essa carga negativa. A gente escuta muito as piadinhas de advogado, todos vocês conhecem, o advogado isso, o advogado aquilo. A gente traz essa carga negativa da sociedade, mas que, na verdade, é um grande equívoco. Por quê? Porque sem advogado não há justiça.
O advogado é peça essencial da justiça. Isso é um preceito constitucional. Artigo 133 da Constituição Federal de 88 deixa claro que o advogado é essencial para o desenvolvimento da justiça. Então, a gente precisa de advogado para ter cidadania, a gente precisa de advogado para ter democracia, a gente precisa de advogado para ter processos justos, para que a gente consiga cobrar do judiciário uma participação efetiva na solução dos conflitos. Então, levar essa discussão do advogado é um pouco, na minha maneira, equivocada. De toda forma, quando a gente fala da sociedade 5.0 e trata da advocacia 5.0, que é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo a 4.0 e já se fala na 5.0, é humanizar as relações com os advogados. E isso me parece que é uma grande saída para a humanidade, né? A gente pensar em uma sociedade e no tema que a gente trata, numa advocacia humanizada, me parece que é uma solução. A gente vai conseguir chegar nisso ou não? É complexo demais tratar disso, mas eu acredito que seja a solução. A gente tem, para o futuro da advocacia, alguns temas interessantes. A pandemia, ela gera questionamentos contratuais, ela gera problemas trabalhistas. Nós estamos acompanhando as possibilidades de suspensão de contrato, de trabalho. A gente tem a questão de redução de carga horária. Teve, se eu não me engano, eu não lembro o número exato agora, mas 49, em torno de 50 medidas provisórias, desde o início da pandemia. E isso traz mais trabalho para os advogados, ou a pandemia, como traz junto dela uma expectativa de uma grande crise econômica mundial, isso traz mais campo para os advogados ou traz menos campo? Essa discussão, me parece que se a gente conseguisse, numa utopia, antecipar o conceito de sociedade 5.0 e de advocacia 5.0, eu não tenho a menor dúvida que o campo para a advocacia estaria mais fértil. Porque, obviamente, que esses conflitos que vão surgir da pandemia, conflitos sociais, conflitos econômicos e conflitos jurídicos, eles trazem um ambiente mais fértil. Como aproveitar isso enquanto advogado? O que podemos fazer enquanto advogados para aproveitar esse ambiente fértil? E eu repito aqui, para que a gente não tenha nos comentários críticas já, a gente não está se aproveitando de um momento de desgraça, de um momento triste da humanidade, mas a gente tem que pensar que o advogado, nesse momento, ele pode minimizar o impacto da pandemia. Então, a visão é de que a gente consiga, sim, ter um ambiente para os novos advogados, para os advogados que conseguirem entender esse momento, a gente, obviamente, que vai ter um ambiente de trabalho mais fértil. É óbvio que o advogado precisa buscar o conhecimento. Então, a gente tem... eu estou trabalhando em home office desde o dia 16 de março. E eu digo, não só eu, mas todas as pessoas dizem que estão trabalhando muito mais. Por que a gente trabalha muito mais? No ramo jurídico, todos os advogados que estão nos assistindo, na questão jurídica, obviamente que todos os nossos clientes e não clientes, eles estão necessitando de consulta, de dúvida. É um momento que nós não passamos. Poucas pessoas vivas passaram por pandemias ou por guerras. Então, a maioria da população, a maioria de nós, nunca passou por um momento desse. Tudo é novo. E aí o que eu tenho dito é que a gente trabalha mais, mas trabalha de uma forma diferente, porque a gente trabalha com o desconhecido também. Nada é conhecido para o advogado. Então, eu tenho questionamento de clientes que, mas doutor, como é que aplica isso? Não sei. Temos que avaliar e pensar, porque não é só aplicar a medida provisória. Um exemplo da medida provisória, a gente suspende o contrato de trabalho, seguiu a medida provisória. Medida provisória, ela é uma legislação que tem provisoriedade. Ela precisa ser julgada e aprovada no Congresso Nacional para virar lei. Se ela for rejeitada ou se ela não for julgada, ela perde a eficácia. Então, como é que fica uma suspensão de contrato de trabalho, por exemplo, se a gente não tiver as medidas provisórias convertidas em lei, ou se depois a gente tiver um Supremo Tribunal Federal, quando a questão chegar lá, o Tribunal Superior do Trabalho, questionando tudo isso. Então, o momento é um momento de equilíbrio, é um momento de bom senso, é um momento de buscar a ajuda mútua, mesmo na advocacia. Eu acho que entre os advogados
precisa surgir esta questão de equilíbrio. Não é o momento de encampar a defesa do seu cliente de maneira absoluta, como a gente fazia antes da pandemia. E nem vai ser depois da pandemia, pós-pandemia. Porque a gente tem que considerar que, além de todo o problema econômico, distanciamento social, isolamento, quarentena, lockdown, como é que as relações jurídicas vão se portar diante disso? É assim, quem que está certo? O locador, o dono do imóvel que não quer conceder desconto porque ele vive daquilo, ou o locatário que precisa do desconto? A gente, fora desse momento de pandemia, a gente tem a legislação para aplicar. A gente vai ter a legislação para aplicar. Mas será que é função do advogado simplesmente passar para o seu cliente que tem que aplicar a legislação? Ou será que nós, como advogados, temos um ônus perante a sociedade de tentar trazer paz social também? Então, a discussão é essa. Eu penso que, como advogados, a gente tem que trazer, encampar essa condição nova de negociação e de visualização da legislação e trazer isso para os nossos clientes. Porque eu posso estar, ao mesmo tempo, sendo consultado, no exemplo do imóvel, eu posso estar, ao mesmo tempo, sendo consultado por um proprietário de imóvel que, por qualquer motivo, entende que aquilo é o patrimônio dele ou é a renda dele e não quer dar desconto, e no dia seguinte eu estar sendo consultado por um locatário que está com a loja fechada ou com o seu comércio impedido de funcionar e querendo desconto. Então, é um momento de tentar convencer, de certa forma, o proprietário a ceder e dar um desconto, como também é um momento de repente, pedir um esforço daquele locatário para conseguir uma alternativa de pagamento da locação. É nesse ponto que o futuro da advocacia passa por um momento diferente e que pode transformar, mais do que já é, a advocacia num dos pilares de sustentação da retomada do crescimento, da retomada da economia, da retomada de um ambiente saudável entre todos nós, entre a sociedade. Eu defendo isso, quem me conhece sabe disso, e defendo para vocês também, que a advocacia é uma das profissões mais nobres. Por que ela é uma das profissões mais nobres? Porque a gente lida com a liberdade das pessoas, com o patrimônio das pessoas, com a honra das pessoas. Então, quando você recebe um caso, você não está tratando com uma letra fria de uma parede, sem desmerecer os engenheiros. A gente não está tratando com coisa fria, a gente está tratando com algo que vai dentro do cidadão. E isso torna a advocacia uma das profissões mais brilhantes no meu modo de ver, por isso que eu sou apaixonado pela advocacia. Mas voltando para o tema, a gente tem essa coisa bonita da advocacia que encanta a todos nós, mas a gente tem também o advogado que não... A maioria, grande parte dos advogados, que está numa condição ruim de subsistência. A Caixa de Assistência dos Advogados, a Associação dos Advogados Trabalhistas, doutor Durso, que muito bem aí teve à frente da nossa ordem em São Paulo por 9 anos, depois mais 6, acompanhando o Marcos da Costa, sabe do quanto é importante para os advogados, para alguns advogados, os benefícios, cesta básica, auxílios. Então, a advocacia não é glamour só. A gente tem glamour? Tem. A gente tem advogados brilhantes e que conseguiram fazer fortuna? A gente tem advogados muito bem-sucedidos? A gente tem. Eu costumo dizer que a advocacia é uma profissão muito bem paga. Mas a gente tem também doutor Ubiraci, delegado, nosso amigo, Irene, Ana Luísa, diretamente da Espanha. Mas a gente tem também que, quando falar de futuro da advocacia, pensar como é que é o futuro da advocacia para esses advogados que não conseguem se colocar no mercado de trabalho. Eu disse no início, 1970 faculdades de direito. Com certeza, boa parte delas não ensina. Então, pensar a advocacia do futuro, não como a advocacia da elite, dos advogados de sucesso, pensar a advocacia do futuro para toda essa geração de novos advogados. Eu tenho 2 que estão no caminho em casa, a Fernanda e o Gabriel. E aí, o que é advocacia para eles? O que a advocacia espera? O que eles esperam da advocacia? O que a advocacia espera deles? Então, um exemplo para vocês. A gente tem a média salarial do portal salário.com,
a média salarial do advogado é de R$ 3.254. Se a gente pegar a grande maioria dos trabalhadores, ótimo, né? A gente tem R$ 3.254. Mas e o quanto o advogado precisa se especializar e o quanto o advogado precisa investir na profissão? Então, quando a gente pensar na advocacia do futuro, a gente tem que pensar numa advocacia para todos, a advocacia que abranja não só 1.156.067 advogados no dia 28/8/2019, mas a quantidade de estudantes de direito que vem por aí. A gente precisa pensar nessa advocacia. Felipe Limonge, direto de Volta Redonda, bom te ver por aqui. Nessa linha, todo mundo deve ter assessoria jurídica. Sim, Patrícia, é óbvio que todo mundo deve ter assessoria jurídica. Yasmin, também aí, advogada. Todo mundo precisa ter assessoria jurídica, mas o que eu estou tentando trazer vai além disso. Eu acho que todo mundo precisa de advogado, precisa de assessoria jurídica para que a gente consiga ter cidadania, para que a gente consiga viver num país de tanta desigualdade, de tanta polaridade, como que a gente vive agora, briga de presidente com governador, e aí cada um toma de novo, né? De novo a gente tem nós e eles, mortadela e coxinha, agora é Dória Bolsonaro. Quer dizer, me preocupa o quanto a sociedade em si, a grande massa da sociedade, é manipulada pelos dois lados, independente de bandeira política. Eu tenho o meu lado, mas independente de bandeira política, eu acho que nós, advogados, todos os advogados que eu vi que estão nos assistindo, nós temos uma missão pública. Então, não é só ter prerrogativa, tem que ser preso em sala de Estado maior. Eu acho que a gente tem prerrogativas em função daquilo que a gente exerce. Mas a gente também tem um ônus público. E eu acho que esse é o momento de exercer esse ônus público de forma a trazer para a sociedade isso que a sociedade precisa. Então, a gente tem obrigações nesse caminho. O que me preocupa é exatamente isso, como trazer um futuro não sombrio para a advocacia. E aí alguns podem perguntar, nossa, mas a gente está pensando num futuro não sombrio para a humanidade. A gente está pensando se algum dia a gente vai poder abraçar alguém. A gente está pensando se um dia a gente vai poder ainda visitar nossos pais, nossos avós. E aí a gente fica numa bolha da advocacia. Não é verdade. Novamente, eu quero trazer isso para vocês, para que sirva, que fique como legado de pensamento para todos nós. Defendam a advocacia, defendam o advogado. Sem a advocacia e sem o advogado, a gente não consegue ter cidadania, a gente não consegue ter relações saudáveis, a gente não consegue ter relações equilibradas. E aí é importante dizer que a gente está falando do advogado de verdade, não do advogado picareta, do advogado que usa da advocacia para fins não lícitos ou não adequados. Então, nesse sentido, é que a gente defende a advocacia dessa forma. O que preocupa os advogados, ou de certa forma traz algum tipo de reflexão, é essa automação, a utilização da inteligência artificial, mudando um pouco e voltando para o tema. A utilização da inteligência artificial. Hoje a gente tem as Lawtechs, que são startups que desenvolvem aplicativos, a gente tem jurimetria, quer dizer, são coisas que trazem para o advogado condições de se diferenciar no mercado. Mas será que todos terão acesso a isso? Então, a gente tem um exemplo da inteligência artificial que eu gosto bastante. Uma empresa dos Estados Unidos que desenvolve aplicativos de inteligência artificial, eles deram 5 contratos de confidencialidade, 5 contratos de confidencialidade para serem analisados pelo aplicativo, pela inteligência artificial e por 5 advogados. E o resultado que se chegou que a conclusão foi praticamente idêntica com relação à validade das cláusulas. A análise do contrato, houve um empate. Agora, com relação ao tempo, a inteligência artificial analisou o contrato em 26 segundos e o advogado mais rápido dos 5 em 52 minutos. Ou seja, como é que a gente, como advogado, pode não fazer parte da utilização dessa tecnologia? Perdão.
E aí, como é que a gente também, usando essa tecnologia, não deixa de ser advogado e não robotiza tudo? E aí eu tenho uma defesa. Na verdade, a inteligência artificial, as low-techs, os aplicativos, a realidade virtual, e todas as outras ferramentas, elas servem para auxiliar o advogado a se focar mais naquilo que ele tem que fazer, que é a consultoria e a análise jurídica em si. É estar mais ao lado do cliente, é estar mais próximo do cliente. E aí, talvez, antecipar a questão da advocacia 5.0 e humanizar mais essa relação. A relação advogado-cliente, ela pode ser mais humanizada se a gente utilizar isso. A Fernanda fez um comentário aqui interessante, que com a inteligência artificial só sobrevirão os advogados de verdade, não copia e cola. Tem sentido. Eu acho que tem bastante sentido, mas a gente não pode ignorar a tecnologia e o futuro. Sim, a gente não pode ignorar a tecnologia e o futuro, mas por incrível que pareça, a gente tem um problema na advocacia. Eu não posso impedir o advogado de ter acesso ao judiciário, de ter acesso ao processo. Por incrível que pareça, a gente tem ainda advogados com dificuldade de mexer no computador. Então, como é que eu equilibro essa relação de respeito ao profissional? Como é que eu equilibro essa relação de respeito à liberdade de exercício da profissão com a tecnologia? Ou será que eu transformo tudo, eu robotizo tudo? Isso é um questionamento que fica no ar. Eu robotizo tudo e aí a gente tem a figura do advogado meramente ilustrativa? Óbvio que não. Porque a análise, a decisão da estratégia, o entendimento do problema, isso a inteligência artificial, ela não vai suprir. Eu não tenho a mínima dúvida de que ela não vai suprir. E se a gente conseguir utilizar a inteligência artificial para o bem, ela é bem-vinda. Se a gente tiver que utilizar a inteligência artificial para segregar mais esse mundão de advogados, eu acho que a gente tem que repensar a utilização da inteligência artificial. Eu estou recebendo outro pedido do Dr. Marcos da Costa para participar. Eu vou tentar aceitá-lo aqui, gente. Vamos ver. Quem sabe a gente consegue ouvir o Celso, Fábio, Wagner, grande Wagner. Passaram várias pessoas aí, não consegui nominar todo mundo. Rinaldo. Gente, nessa linha... A Irene está aí acompanhando, grande Irene. Nessa linha, deixa eu tomar uma água aqui. Realmente não consegui conectar com o Dr. Marcos. Amanhã ele deve fazer do escritório, imagino que seja isso. E aí talvez a gente consiga. Ione também. Várias pessoas que passaram por aí. Grande Marcelo. Gente, eu sou um defensor da advocacia, eu tenho orgulho e honra de ser advogado, mas eu sei que o cenário não é tranquilo, o cenário da pandemia é complexo, o cenário da pandemia preocupa e as mensagens são para os advogados, que a gente tem um campo fértil para trabalhar, para os não advogados. Tenha o seu advogado, mesmo que você não precise dele. Tenha um advogado em quem confiar. O advogado é importante para que você desenvolva a sua cidadania. O advogado é importante para que você desenvolva o seu negócio. O advogado é importante para que você consiga finalizar relações em todos os aspectos, familiares, societárias, comerciais. Tenha um advogado. Alguém fez uma pergunta aqui. O Carlos, se as audiências por vídeo, há confiabilidade? Sim. Há total confiabilidade, como a confiabilidade no sistema bancário. O sistema bancário também é sujeito à invasão. Eu acredito que a audiência também, mas não é esse o problema da audiência. O problema da audiência vai muito além disso. O problema da audiência, eu não sou contrário à audiência, mas eu acho que a audiência telepresencial, ela precisa ser implantada aos poucos e não com obrigatoriedade. A gente tem muito problema para implantar e para ter obrigatoriedade. Como eu estava dizendo, vários advogados sequer têm acesso. Então, como é que o tribunal pode? O tribunal é que deve oferecer a jurisdição. O tribunal, para vocês terem uma ideia, o orçamento do judiciário brasileiro, dado do CNJ, 93 bilhões de reais. Então, a gente tem um judiciário que tem 93 bilhões de orçamento, não pode jogar para o advogado e para o cidadão
a responsabilidade de ter ferramentas tecnológicas, de ter conhecimento para fazer uma audiência virtual. Não tenho nada contra a audiência virtual, eu acho que elas vieram para ficar, mas elas precisam ser adaptadas à realidade. Eu acho que a grande sacada para que a gente tenha sucesso na audiência telepresencial é que ela não obrigue as partes e que ela seja facultativa. Então, assim, eu me sinto capacitado para fazer uma audiência virtual. Eu sei que o meu cliente é capacitado também, que pode fazer tanto do meu escritório como do escritório dele. A outra parte tem um advogado que se sente capacitado e também está capacitado, ok, vamos diminuir trânsito, vamos melhorar a qualidade do ar indiretamente e vamos fazer audiência telepresencial. Eu, em razão da minha idade, da minha falta de conhecimento tecnológico, da minha falta de meios, da minha falta de estrutura, não quero fazer uma audiência virtual. Eu prefiro pegar o meu meio de transporte e fazer uma audiência presencial. O tribunal não pode obrigar. E aí, não deve e não vai obrigar. Os advogados não permitirão isso. Então, você que é cidadão e você que é advogado, fique tranquilo. Nós não permitiremos a obrigatoriedade da audiência telepresencial. O tribunal não pode transferir essa responsabilidade para o advogado, o tribunal não pode transferir essa responsabilidade para o cidadão. Então, assim, aquele que se sentir apto a fazer, ótimo, vamos parabenizar, temos que evoluir, tecnologia, perfeito. Mas aquele que não se sentir apto, a gente não pode negar a jurisdição. A função da justiça não é essa. A função da justiça é entregar a jurisdição, é entregar aquilo que o cidadão que foi lá bater a porta do judiciário quer receber. Então, fazendo esse... Obrigado aí por quem está dizendo que a gente atende com dedicação. Eles sabem que isso é uma exigência minha, da gente atender com dedicação. Agradeço. Então, respondendo aí a questão da audiência telepresencial, essa é a minha visão. Eu acho que há melhorias que têm que ser encampadas. Então, home office, a gente está em home office no trabalho, no escritório, como eu disse, desde o dia 16, tem funcionado muito bem. As empresas estão em home office, mas eu não posso obrigar o meu advogado, o meu associado, o meu estagiário a fazer home office. Eu posso construir isso junto com ele, mas eu não posso obrigá-lo. E aí eu não estou falando nem de questão jurídica, de medida provisória, ou da reforma trabalhista que trata do assunto. Eu estou dizendo de construção de uma sociedade, de construção de uma relação. A gente não constrói as coisas pela força. Isso está um pouco em voga hoje, né? Vamos na porrada. Mas não constrói, a gente constrói com entendimento. A gente constrói com cessão de ambos os lados. É por aí que a gente vai. A construção, ela se dá, a gente só tem sustentabilidade se a gente tiver as construções feitas de lado a lado. A construção em que eu não traga benefícios para um e benefícios para um e prejuízo para outro. É nesse sentido que a gente questiona a telepresencial. E tem um outro problema. Imagina o seguinte, como é que eu vou saber se a minha testemunha está com ponto eletrônico? Então, a audiência é telepresencial. Eu boto a testemunha lá para falar, ok? Como eu estou falando com vocês. No sistema do tribunal, tem um sistema próprio, eu vou me cadastrar como advogado, recebo um link e a gente começou a audiência. O juiz está na tela, a outro advogado é outra parte também, e eu boto Não faria, mas temos que pensar em tudo isso, na proteção do sistema de justiça. E eu boto um ponto eletrônico na minha testemunha. A audiência é pública, qualquer pessoa pode entrar no link e assistir a audiência. E aí o juiz pergunta as coisas e alguém treinado responde no ponto eletrônico. Então é uma questão para se avaliar. Mas aí você está defendendo a exceção e o advogado canalha, picareta, ao invés do advogado sério que não vai fazer isso. Ok, mas a função do judiciário é dar segurança. É uma das perguntas. Ela é confiável? Ela é confiável no sistema. Mas será que ela é confiável na aplicação? Será que a testemunha não vai estar falando e do lado dela eu vou ter alguém apontando uma arma para ela? Será que a gente não vai ter alguém? Olha, fala o que você tem que falar e fala que você recebia, fala que você não recebia, fala que você foi, fala que você não foi. Então, assim, agora se eu estou com a testemunha dentro da sala do juiz, eu tenho todos os meios para proteger essa testemunha. Vai acontecer ameaça? Talvez aconteça, mas eu tenho todos os meios de proteção. Então, eu acho que a gente... eu ouvi de alguém, talvez eu não vá lembrar quem fala muito isso, tem alguém que fala isso
algum jurista, algum estudioso, algum filósofo. Não vou lembrar muito bem, mas acho que o recado eu consigo passar para vocês. Tudo aquilo que a gente faz no momento de exceção, a gente não pode perpetuar e querer que se perpetue. Alguma coisa nesse sentido. A gente está num momento de exceção, no momento em que a audiência telepresencial talvez precise vir. Mas será que é o momento de implantar telepresencial para sempre? Será que é o momento de implantar home office? Agora o home office virou a melhor coisa do mundo. Então a gente ouve, as relações entre as pessoas mudarão, ninguém mais vai fazer reunião presencial. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não preciso ter o contato? Dá para fazer reunião telepresencial, por Skype, por Zoom, por tantas outras plataformas? Eu acho que dá. A gente está fazendo uma live, eu podia estar fazendo uma palestra num auditório, com custo de café, com custo da locação, com deslocamento de vocês, com custo de estacionamento, com todo um modelo. Ok, a gente está fazendo uma live, vocês estão na casa de vocês, de pijama ou não. Então, assim, são ferramentas que trazem, sim, uma melhora. Mas será que a gente não vai ter mais, então, nenhum congresso? A gente não vai ter mais palestras presenciais? Então, a gente vai ter que, a partir de agora, entender que não tem mais nada presencial. A partir de agora, a gente faz tudo por tecnologia, tudo à distância. Não faz sentido, gente. Não é o momento de tomar decisão, muito menos do judiciário. Aí a gente se coloca a seguinte situação. Será que efetivamente é o momento? Ou será que o judiciário está se aproveitando desse momento para transferir responsabilidade? Ele está transferindo a responsabilidade que é dele, num orçamento de 93 bilhões, 18.141 juízes a gente tem no Brasil. E eu não estou criticando, os juízes trabalham muito, tem alguns amigos que trabalham demais, levam o trabalho para casa. Quem é advogado sabe disso. Mas será que é o momento? Então, fica esse alerta para que a gente não tome decisões. E aí eu extrapolaria a questão jurídica, a gente está chegando ao final. Acho que não é o momento de tomar decisão na nossa vida. É um momento de superação, é um momento de análise interior, de como é que eu vou me portar. Mas não é um momento de decisões precipitadas. Não é um momento de achar que tudo está perdido, nem que tudo vai mudar ou que não vai mudar. O ser humano vai ser outro, não vai ser outro. Eu acho que a gente tem aí a Irene, a Patrícia, a Ione e outras pessoas, outros psicólogos que podem tratar disso de uma maneira diferente. Grande Diogo. Mas eu não sei se eu sou um pouco descrente do ser humano, ou se a gente, nessa nossa profissão, vê tanta coisa, que eu não sei se a gente vai ter essa mudança toda. Eu bem que queria estar enganado, mas eu não sei se a gente vai ter toda essa mudança. Sabe por quê? Vou dar um exemplo simples aqui, e sem querer ser cavaleiro do apocalipse. Não é isso. Mas quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde um amigo... o meu amigo advogado, tive um caso... desse. Meu amigo advogado infartou com 45. O que a gente faz como ser humano? Tira o pé, peraí. Aí vai almoçar, tira a gordura da carne, toma bastante água durante o dia, chega em casa falando que vai se inscrever na academia, para de beber, tira o pé. Vou tirar o pé. Não vou trabalhar tanto. Para que trabalhar tanto? O cara trabalhava pra caramba e morreu com 45. Vou tirar o pé. Aí na segunda semana se diminui, na terceira, não sei o tempo exato, depois de um mês você voltou para a rotina. Isso é o ser humano. E é exatamente o que eu imagino que vai acontecer depois da pandemia. O ser humano vai continuar sendo o mesmo. Talvez algumas pessoas consigam mudar. E eu espero que eu esteja errado e que as pessoas mudem realmente. Grande Salvatore, acho que tem que ser definido pelo juiz que pode ser feito presencial ou não. Sim, mas para o juiz ele vai definir, obviamente, que se a gente pensar agora que a sobrecarga do trabalho dele é muito grande, talvez ele jogue uma responsabilidade para o cidadão. Eu acho que sim, que tem que ter a participação do juiz na decisão, até porque ele é o dono que leva o processo, ele é o motorista do carro, o processo é um carro, e o juiz é quem dirige esse carro. Mas a gente tem que respeitar a vontade do cidadão. Então, a gente tem... Como é que a gente faz audiência telepresencial rural? Que o cara está lá numa propriedade rural, que a internet é por satélite. Então,
como é que a gente faz audiência telepresencial de quem tem dificuldade de se expressar na frente de uma câmera? Então, é complexo. Cláudia Limonge, de Volta Redonda, bom, tá aí, Celso. Gente, a gente tem mais 4 minutos. Eu tentei fugir um pouco do tema para deixar para amanhã, com o Marcos da Costa. Com certeza amanhã a gente consegue fazer. Queria pedir a gentileza para vocês que me ouviram até agora, voltem amanhã. Amanhã, 17 horas, com o Dr. Marcos da Costa. Vocês vão ver que ele tem um conhecimento muito maior do que o meu, mas ele é apaixonado pela advocacia exatamente como eu sou. Então, é importante que a gente entenda o momento. Fiquem em casa quem puder, sem entrar na discussão. O tema amanhã é futuro da advocacia, que hoje a gente não conseguiu fazer com o Dr. Marcos. Minha mãe aí, e eu fui responder e perdi, não estou craque nisso ainda. Perdi o que eu estava falando, gente, mas eu vou finalizar. Obrigado, Viviane, grande Viviane, Beth, Hélida, Núria, todo mundo que passou por aí. Eu agradeço a todos vocês. Quero dizer que essa live é um projeto meu junto com Granja News e Granja Channel, fica disponível no YouTube. A gente pretende fazer esse projeto perpetuar depois da pandemia e aí sim fazer presencialmente. A gente vai trazer outros temas, não só temas voltados para advogados, mas a gente vai trazer temas que envolvem o pequeno empresário, o comerciante, o profissional liberal. E além da live de amanhã, às 17 horas, a gente tem uma live na próxima quarta, toda quarta-feira, às 19 horas, com o doutor Afonso Paciléu. Afonso Paciléu é um advogado super novo, super competente, coaching jurídico, que vai trazer muito conhecimento para a gente, além da advocacia. Na próxima quarta, eu também comunico. Agradeço cada um de vocês. Alfredo Scaff, grande Alfredo, precisamos tomar um café. Todos aqueles que passaram e que eu não vi, eu peço desculpas. A gente está caminhando para o final. Agradeço a todos que ficaram comigo, entraram para ouvir o Dr. Marcos da Costa e me ouviram, mas tenho certeza que eu dei o melhor de mim. Agradeço pelos elogios. Voltem amanhã, eu preciso de vocês amanhã. Agradeço o Durso foi quem me levou para a OAB. E aí, pelas mãos do Marcos da Costa, eu fui conduzido à presidência da Comissão de Cooperativismo. Agradeço à minha família, aos meus amigos, aos meus clientes, aos meus colaboradores do escritório. E é isso, gente. Gratidão sempre. Valeu. Obrigado. Amanhã, 17 horas. Amanhã, 17 horas, espero vocês. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Gratidão.